A lição dessa semana é os últimos dias. Essas coisas acontecerão a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Esse foi o texto base e ele se encontra lá em 1 Coríntios 10, 11. E o objetivo dessa lição é mostrar que, de acordo com o Novo Testamento, já estamos vivendo os últimos dias e caminhando para o momento decisivo da história. Basicamente, o Apocalipse está chegando. Então, sim, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo porque existem vários sinais na Bíblia que está escrito. Existem várias profecias que estão escritas na Bíblia e muitas delas já aconteceram. Peraí. Antes de continuar a reflexão dessa lição, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante, que é: aonde está a sua esperança? Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. E aqui na lição diz assim: todas essas esperanças começaram a se cumprir segundo o Novo Testamento com a chegada de Cristo. Então haviam várias promessas no Antigo Testamento e várias delas vieram a se cumprir com a chegada de Cristo, quando Jesus nasceu aqui nessa terra, porque Jesus já existia desde o início de tudo. Então, quando ele veio aqui a essa terra em forma humana, foi aí que começou os últimos dias. Vamos fazer aqui uma leitura para nós começarmos o primeiro tópico. E o primeiro tópico é os últimos dias. Então, vamos começar aqui fazendo uma leitura lá no livro de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí nós vamos continuar fazendo uma leitura ainda no livro de Isaías, mas agora no capítulo 65, a partir do verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. É isso mesmo, e o seu povo para alegria. Então, essas duas leituras, elas nos fazem entender que com a vinda de Jesus, a nossa esperança, ela ganhou vida também. Ai, tem um mosquito aqui. Ela ganhou vida também. E Jesus, ele veio e fez tudo o que ele fez para que todas essas promessas que foram nos feitas lá no Antigo Testamento, elas viessem a se cumprir. Então, Jesus, ele é a prova viva de que as promessas de Deus realmente se cumprem. Então, agora, eu vou fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para nós já vermos parte dessas promessas se cumprirem já com a chegada de Jesus, a morte dele na cruz e a ressurreição dele. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Joel, capítulo 2. Eu creio que você já até conheça essa passagem, mas caso não, nós vamos estar lendo aqui. No capítulo 2, a partir do verso 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os seus servos e as servas derramarei o meu espírito.
naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Deixa eu só ver até qual versículo, até o 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então aqui estava uma profecia, né, de Joel, e agora nós vamos lá no Novo Testamento, lá em Atos 2, onde aconteceu lá na festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre as pessoas. E algumas pessoas não estavam crendo que aquilo era o Espírito Santo, não estavam entendendo que aquilo era o Espírito Santo. Foi então quando Pedro ele se encheu de ousadia e o Espírito Santo encheu ele de sabedoria, foi quando ele citou essa profecia de Joel. Está lá em Atos 2, a partir do verso 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí foi até o verso 21, ele está declarando aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. E isso é muito importante para nós sabermos que toda palavra, toda a Bíblia, ela é uma coisa só, ela fala sobre uma coisa só, que é sobre Jesus. E aqui estava falando sobre essa promessa, que ela se cumpriu aqui. Ela se cumpriu depois de Jesus ter ressuscitado. Ele disse, fiquem na cidade até que de lá derrame o Espírito. E eles ficaram, eles obedeceram ao Senhor. E essa promessa, ela veio se cumprir, né, aqui em Atos 2. E então, nós podemos ter a certeza de que Jesus, ele trouxe vida para a nova aliança. Agora nós vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31 também, que diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então aqui no livro de Jeremias estava uma promessa de que haveria uma nova aliança onde nós teríamos a palavra do Senhor gravada em nossos corações, onde Deus se tornaria o nosso Deus e nós nos tornaríamos o povo dele. E essa aliança, ela não poderia ser quebrada, assim como essa primeira aliança foi feita e foi quebrada, essa segunda aliança ela não pode ser quebrada. E nós podemos confirmar ela lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 28, que diz assim: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Então, a vida de Jesus tornou real essa promessa que foi feita de uma nova aliança. Então, a vida de Jesus e a morte dele na cruz nos trouxe essa nova aliança. E é uma nova aliança que é inquebrável. E voltando um pouquinho aqui a falar sobre o Espírito Santo ele era uma promessa para nós. Ele era uma promessa de que o agir dele seria sobre todas as pessoas. E então se cumpriu após Jesus ter ressuscitado. Então é isso que nós podemos entender. Nós podemos entender isso quando nós lemos a palavra. Porque quando Jesus ele foi morto, quando Jesus ele ressuscitou, realmente essa promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu sobre nós. E uma pergunta interessante que nós podemos nos fazer é: quando começou o fim dos tempos? É até uma pergunta engraçada, né? Quando começou o fim? Mas é muito interessante nós pararmos para refletir quando começou esse fim dos tempos. Então vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Hebreus 9, no versículo 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então aqui já fica muito claro que Jesus apareceu uma vez no fim dos tempos. Então, assim que Jesus apareceu, assim que Jesus começou a sua obra, começou-se os últimos dias, começou-se o fim. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, que é o último dia. Aqui na lição está escrito:
O último dia pode ser comparado com o dia do Senhor do Antigo Testamento, que trará juízo e salvação. Agora, continuando aqui na outra página. A partir desse dia, os salvos estarão para sempre com o Senhor. Então, nós podemos entender que há um tempo que há de vir. Há um momento que ainda não aconteceu, que há de vir. Então, vamos ler aqui em Efésios 1, 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, Jesus, tá falando aqui sobre Jesus, que é o nome, não há nome maior que o dele que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. E aqui em Romanos 8 também fala algo muito importante para nós. Em Romanos 8, 38. E eu acho muito incrível como é a Bíblia, como é a palavra de Deus, porque eu já tinha lido esse versículo várias vezes e eu nunca tinha refletido nessa visão assim de há de vir, de um tempo que há de vir. E é um dos meus versículos preferidos e eu nunca tinha parado para refletir que ele fala sobre isso também, que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Aqui está falando que nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui fala nem o presente, nem esta era, e nem o futuro, nem a era que há de vir. Então aqui também já está mostrando que realmente é real isso, é uma promessa real isso. Há um tempo que ainda não chegou, há um tempo que há de vir. E este tempo é aquilo que foi falado aqui na lição, que era o dia do Senhor, lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é mencionado como o último dia. Agora aqui o terceiro tópico, é um tópico assim que eu me emocionei muito, fiquei assim, é incrível como Deus faz as coisas. O terceiro tópico é a amostra do mundo vindouro. Então, eu fiquei pensando que, além de nós recebermos uma vida assim, uma nova vida, porque nós já vivemos uma vida com Jesus aqui na Terra, mas nós vamos viver algo extraordinário lá no céu. Nós vamos viver algo que a gente nem consegue imaginar, sabe? Às vezes as pessoas até ficam falando, a nossa mente não consegue imaginar. Mas realmente, você já tentou imaginar o céu? Por mais que na Bíblia ela relate assim as coisas, eu tenho certeza que é muito mais, vai muito além. Então, além de nós recebermos essa esperança, sabe, isso de que esse tempo vai chegar, de que nós vamos para o céu, nós ainda recebemos uma prova do que está por vir. Nós ainda recebemos uma amostra grátis. Isso é muito engraçado, porque a graça de Deus foi derramada sobre nós, de graça, e ainda nós recebemos uma amostra grátis do céu. Isso é muito incrível. Só Deus, que ama tanto o seu povo, poderia fazer isso. Porque Ele já nos deu uma esperança. Ele já mandou o seu Filho. Jesus já entregou sua vida por nós. Ele já perdoou os nossos pecados. Ele já nos deu uma nova esperança de uma nova terra que nós vamos morar. Um novo lugar onde nós vamos estar face a face com eles. E isso já bastava, sabe? Isso já era mais do que nós poderíamos imaginar. Isso já é mais do que nós sequer podemos merecer. Mas ainda assim, Ele decidiu dar uma amostra grátis disso. Deus é muito bom mesmo. Aqui em Hebreus 6 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha só, olha a amostra grátis que nós recebemos. Ai, gente, é uma coisa assim incrível. Eu fico impressionada porque nós podemos experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Nós podemos ter uma amostra grátis do poder da era que há de vir. Você tá entendendo isso? É muito incrível. Aqui na lição diz também: a atuação do Espírito Santo na igreja hoje é uma antecipação do mundo vindouro. É uma antecipação, gente. Nós podemos provar um pouquinho daquilo que nós vamos viver.
É tão incrível pensar isso, é tão incrível que o que nós vamos viver é sobrenatural. E isso já sendo uma promessa maravilhosa, Deus ainda dá uma amostra do sobrenatural que nós vamos viver com Ele. E o Espírito de Deus, né, que é essa amostra, ele vive em nós, ele não está apenas sobre nós, ele não está apenas conosco, o que já seria incrível, mas ele vive em nós, ele está vivo em nós, ele nos ajuda nas nossas lutas, ele nos ajuda nas nossas decisões, nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos nem o que orar, nem o que falar para Deus, ele quem intercede por nós, além dele fazer tudo isso, ele nos torna testemunhas de Deus, que foi o que nós estudamos numa lição que falava sobre o Espírito Santo. Então, nós somos testemunhas do Deus vivo. Esse Espírito Santo que nos capacita, esse Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina, que nos acolhe, que nos consola, ele é uma amostra daquilo que há de vir, uma amostra daquilo que a nossa mente nem consegue imaginar. Isso é incrível. E agora vamos dar um grande salto para o desafio semanal que eu gosto bastante, né? Então vou ler aqui. Há um ano fizemos esta afirmação, na última lição da série do quarto trimestre de 2022, e hoje tornamos a repeti-la. A Bíblia é um livro de escatologia. No Antigo e no Novo Testamento, ela desafia-nos a olhar para o futuro com a esperança. Neste último dia do ano, seu desafio será pensar o quanto você tem considerado essa verdade no seu dia a dia. Vamos dar uma pausa aqui. A nossa esperança é esse futuro que Deus nos prometeu. A nossa esperança é essa promessa aqui que está na palavra de Deus. Mas então, o quanto você tem passado no seu dia a dia pensando sobre isso? O quanto você tem considerado essa verdade? O quanto você tem se lembrado disso? O quanto você tem vivido isso? Sabe? Porque quando nós sabemos que há um tempo que há de vir, as coisas ficam mais leves. Às vezes a ansiedade, ela aperta aqui o nosso coração, que a gente quer viver tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa. Mas aí quando a gente se lembra que há um tempo que há de vir, há um dia, há uma esperança, um futuro, onde essas preocupações vão passar, onde essa tristeza vai passar, essa ansiedade, ela até vai embora, pega as malinhas dela e vai embora. Então, quanto você tem refletido no seu dia a dia sobre isso? Somos estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2,11. Reafirme hoje, em oração, seu desejo de que Jesus retorne. Quando nós olhamos assim para a palavra, com esse olhar do amor de Deus derramado por nós, de que desde o começo tudo que Ele queria era estar junto conosco. E hoje nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Nós temos o Espírito Santo que é uma prova do que nós vamos viver lá. Se já é tão bom, já é tão prazeroso viver com o Espírito Santo, imagine só o que há de vir. Sendo que se essas coisas sobrenaturais, se esses milagres que nós presenciamos são uma amostra, imagine só o que será que vai acontecer lá no céu. Então, que nós possamos todos os dias, não só hoje, não só no último dia do ano, mas que todos os dias nós possamos reafirmar isso. Em oração, em canção, em adoração, em tudo que nós fizermos, que nós possamos mostrar o nosso desejo de que Jesus retorne. Então vamos fazer uma oração, aproveitar esse momento, né? Vamos fazer uma oração, ansiando pela volta de Jesus, para que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos estar com o coração em chamas por Ele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Deus, o Teu povo, Deus, que espera ansiosamente pela Tua volta, ansiosamente pela Tua vinda. Pai, se o nosso coração tem se desviado para outros caminhos, se o nosso coração tem olhado para outras coisas, tem se preocupado com outras coisas, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos colocar na direção certa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar e nos dizer o que fazer, o que orar, aonde ir, Senhor. Que nós possamos carregar a Tua palavra, Deus, até o fim, porque nós sabemos, nós entendemos que nós já estamos nos últimos dias, nós já entendemos, Pai, que nós estamos próximos, Pai, daquele dia, do dia em que Jesus retornará e levará a Tua igreja para reinar com o Senhor. Pai, nós ansiamos a Tua volta, mas se às vezes o nosso coração tem colocado qualquer outra coisa, qualquer outro sonho em primeiro lugar, Pai, eu te peço, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ensina, Pai, a Te amar.
Pai, às vezes alguns dos nossos sonhos queiram estar na frente da sua volta. Às vezes nós desejamos mais ter uma família, às vezes nós desejamos mais nos casarmos, às vezes nós desejamos mais uma promoção no trabalho do que a sua volta. Nós queremos mais as coisas que são passageiras do que a sua volta, Pai. Então, Pai, eu te peço, tenha misericórdia do nosso coração, quebranta o nosso coração, nos dê um coração novo, Pai, um coração que anseia pela tua volta, um coração que clama, que ora, que procura o Senhor em todo o tempo, um coração, Pai, que proclama a tua palavra, Deus, em todo o tempo. Que em nome de Jesus, esta pessoa, Deus, que está ouvindo, que está assistindo, tenha, Pai, a sua esperança reacesa, Deus. Muitas vezes nós esquecemos das coisas, muitas vezes nós esquecemos de qual é a nossa prioridade, mas eu declaro, Pai, sobre esta pessoa, Deus, que ela venha queimar pelo teu Espírito Santo. Amém. Que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até o último dia e que nós possamos viver esses últimos dias aqui para a honra e glória do Senhor. Amém.